O som mais alto na vida de Marcos era o alarme do relógio às 4:30 da manhã. Não era um som de despertar, mas uma sentença diária. Na escuridão fria do seu pequeno apartamento, ele se movia como uma sombra, guiado por uma rotina forjada no aço da necessidade. O café era amargo, o pão era seco, mas o silêncio era o que mais pesava. Era o silêncio de um homem que carregava o mundo nos ombros, sem ter com quem dividir o fardo. Para o mundo, ele era apenas mais um rosto na multidão, um funcionário de logística que movia caixas de um lado para o outro. Mas dentro daquelas 4 paredes, ele era o pilar único de um universo inteiro. Um universo que tinha nome e um sorriso sonolento. Sofia, sua filha de 6 anos. A vida dele era uma matemática cruel de tempo e energia. 8 horas no trabalho, 2 no trânsito, e o resto era dedicado a ser pai. Fazer o jantar, ajudar com a lição de casa, contar uma história antes de dormir. E quando Sofia finalmente dormia, o segundo turno de Marcos começava, o da preocupação. As contas se acumulavam com a mesma certeza do nascer do sol. O aluguel, a comida, o material escolar. Ele vivia na corda bamba financeira, onde um pneu furado ou uma febre inesperada poderiam desmoronar todo o seu frágil castelo. Ele sorria para a filha, dizia que tudo ficaria bem, mas por dentro o medo era um nó constante em seu estômago. Ele não reclamava, não desabafava, apenas absorvia a pressão, dia após dia, em um silêncio que o consumia por dentro. O catalisador da mudança não foi um grande evento dramático, mas um sussurro. Numa tarde de sábado, enquanto passeava no parque, Sofia apontou para uma vitrine de uma escola de balé. Seus olhos brilhavam. "Pai, eu posso fazer isso um dia?" Marcos olhou o preço da mensalidade exposto na porta. Era um valor modesto para muitos, mas para ele era uma montanha. Ele se ajoelhou, forçou um sorriso e disse a frase que mais odiava no mundo. "Vamos ver, filha. Um dia, talvez." Naquele momento, ao ver a pequena chama de esperança no olhar dela vacilar, algo dentro dele se quebrou. Não era sobre o balé, era sobre a palavra talvez. Era sobre o futuro de sua filha ser definido por suas limitações. Naquela noite, a preocupação deu lugar a uma fúria fria e silenciosa. A fúria contra a sua própria estagnação. A decisão foi tomada sem alarde. Ele não contou a ninguém, não postou em redes sociais, não buscou validação. Ele apenas agiu. Vendeu seu antigo videogame, o último vestígio de sua vida antes da paternidade, e comprou um notebook usado. Naquela mesma noite, depois de colocar Sofia na cama, ele se sentou na mesa da cozinha, abriu o aparelho e digitou no buscador: cursos online gratuitos com certificado. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, apenas que precisava de uma habilidade nova, algo que pudesse fazer de casa, algo que pudesse quebrar o ciclo. Ele encontrou um curso de programação para iniciantes. As primeiras aulas pareciam um idioma alienígena. Ele se sentiu burro, velho, cansado, mas então ele olhou para a porta do quarto de sua filha. E continuou. Assim, começou a jornada invisível de Marcos. O mundo continuava o mesmo. O alarme ainda tocava às 4:30. O trabalho ainda era exaustivo. Mas agora havia um novo turno, o da meia-noite. Das 10 à 1 da manhã, enquanto a cidade dormia, ele estava em guerra. Uma guerra silenciosa contra o sono, contra a dúvida, contra a complexidade dos códigos. Cada linha de programação que ele aprendia era um tijolo. Cada conceito que ele dominava era um passo para fora do poço. Ninguém via, ninguém aplaudia. Ele estava construindo seu futuro no escuro, alimentado apenas por café barato e pela imagem do sorriso de sua filha. Ele não sabia se daria certo, mas pela primeira vez em muito tempo, a palavra talvez havia sido substituída por e se. Os meses se transformaram em 1 ano, e depois em 2. A rotina de Marcos era brutal, um ciclo implacável de trabalho, paternidade e estudo. A fadiga era sua companheira constante, uma névoa que pairava sobre seus dias. Amigos chamavam para sair, mas ele sempre tinha uma desculpa. A verdade era que seu tempo social tinha sido sacrificado no altar do seu objetivo. Para o mundo exterior, ele parecia ter se tornado um homem monótono, alguém que apenas trabalhava e cuidava da filha. Ninguém suspeitava da revolução silenciosa que acontecia em seu apartamento todas as noites. Ninguém via as pilhas de anotações, as dezenas de projetos de programação que ele construía e desconstruía.
o brilho da tela do notebook refletido em seus olhos cansados. Ele era um arquiteto trabalhando em uma obra que ninguém podia ver. O progresso era lento, quase imperceptível no dia a dia, mas ele existia. Eram as pequenas vitórias que o mantinham de pé. A primeira vez que um código complexo funcionou sem erros. O primeiro pequeno aplicativo que ele criou, algo simples, mas que era inteiramente seu. A alegria de finalmente entender um conceito que o assombrou por semanas. Esses momentos eram como bolsões de ar para um mergulhador em águas profundas. Eram conquistas solitárias, celebradas com um sorriso cansado para o próprio reflexo na tela escura. Ele estava se transformando, não apenas em suas habilidades, mas em sua mentalidade. A cada problema que resolvia, ele provava a si mesmo que era capaz, que o homem preso na rotina era apenas uma versão temporária de si mesmo. Claro que houve momentos em que a muralha da sua determinação quase ruiu. Noites em que o cansaço era tão profundo que parecia físico, uma dor nos ossos. Momentos em que ele olhava para a complexidade do que ainda precisava aprender e sentia o desespero bater à porta. Para que tudo isso? Talvez eu não seja bom o suficiente. A tentação de fechar o notebook e apenas dormir era avassaladora. Mas nesses momentos, ele tinha um ritual. Levantava-se em silêncio e ia até o quarto de Sofia, e a observava dormir, serena e inconsciente da batalha que seu pai travava por ela. Aquela visão era o seu combustível. O futuro dela era o porquê que esmagava qualquer dúvida. Ele voltava para a mesa da cozinha, respirava fundo e escrevia a próxima linha de código. Assim, após quase 3 anos de esforço noturno, ele sentiu que estava pronto. Começou a se candidatar a vagas de programador júnior, remotas, para conciliar com o seu emprego atual. O primeiro e-mail que recebeu foi uma recusa. E o segundo? E o terceiro? A síndrome do impostor gritava em sua mente. Mas ele persistiu, ajustando seu currículo, construindo um portfólio mais robusto com seus projetos pessoais, e então, uma resposta diferente. Um teste, uma entrevista e, finalmente, uma oferta. Não era um salário de executivo, mas era quase o dobro do que ele ganhava movendo caixas. Ele leu o e-mail 3 vezes, incrédulo. O som das teclas do seu computador, tarde da noite, finalmente havia produzido um eco no mundo real. Aquele primeiro pagamento extra mudou tudo. Não era sobre luxo, era sobre oxigênio. Era poder comprar frutas sem ter que escolher as mais baratas. Era matricular Sofia no balé. Aquele momento, vendo-a dar os primeiros passos desajeitados na aula, vestida de rosa, foi a materialização de 3 anos de sacrifício. Essa jornada de construir algo do nada no silêncio é uma batalha que muitos enfrentam. Se essa história de dedicação e o poder do esforço silencioso ressoa com você, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque cada história de superação que compartilhamos aqui é um lembrete de que a mudança, mesmo que invisível no início, é sempre possível. A transição foi gradual, mas definitiva. Primeiro, ele equilibrou os 2 trabalhos, o físico durante o dia e o digital à noite. Era exaustivo, mas agora a exaustão tinha um propósito diferente. Não era mais a exaustão da sobrevivência, mas a da construção. 6 meses depois, ele pediu demissão do seu antigo emprego. Sair daquele galpão pela última vez, sem alarde, foi uma das vitórias mais silenciosas e significativas de sua vida. A nova realidade se instalou. O alarme não precisava mais tocar antes do sol nascer. Ele podia tomar café da manhã com a sua filha todos os dias, sem pressa. O nó no estômago, aquele companheiro de longa data, começou a se desfazer. A ansiedade financeira que coloria cada decisão foi substituída por uma calma que ele mal lembrava existir. O verdadeiro som da vitória não foi o clique do mouse confirmando um novo contrato ou o som da notificação de pagamento. Foi o som da risada de Sofia no parque em uma tarde de terça-feira, um luxo antes impensável. Foi poder dizer sim, sem hesitar quando ela pediu para entrar no time de natação. A vitória era a ausência do medo. Era a paz de espírito de ter um fundo de emergência, de começar uma poupança para a faculdade dela. Ele percebeu que seu objetivo não era ficar rico. Seu objetivo era ser livre. Livre da preocupação, livre para ser o pai presente e tranquilo que sua filha merecia. O sucesso para ele não era um destino barulhento, mas uma jornada silenciosa em direção à serenidade. Um dia, ele encontrou um antigo colega de trabalho, que olhou para o seu carro mais novo e suas roupas de melhor qualidade e disse com um tom de inveja: "Marcos, que sorte, hein? A vida sorriu para você." Marcos
apenas sorriu de volta. Um sorriso genuíno e sem amargura. Ele não tentou explicar as 1000 noites em claro, a disciplina de ferro, os sacrifícios invisíveis. Ele sabia que a sorte que o colega via era na verdade um iceberg. As pessoas viam apenas a ponta do sucesso, mas não tinham ideia da imensa base de trabalho silencioso, submersa. A sorte, ele concluiu, é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E a preparação dele havia sido forjada na solidão das madrugadas. A lição da jornada de Marcos é profunda e universal. A transformação real não precisa de plateia. Ela não é feita de grandes anúncios ou postagens motivacionais. Ela é construída no anonimato, nos momentos em que ninguém está olhando. É a decisão de trocar uma hora de entretenimento por uma hora de estudo. É a disciplina de continuar mesmo que o progresso pareça nulo. O seu maior adversário e o seu maior aliado é a pessoa que